Boa noite, pessoal. Vou aguardando uns minutinhos para que todo mundo vá chegando, a minha convidada também. Verônica já entrou, né? Pode fazer solicitação para entrar, Verônica. Oi, Carol. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, então. Boa noite a todos, né? Tava esperando você chegar para começar a falar com todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem sido a saúde mental das crianças e dos adolescentes, né, durante essa fase de quarentena. Já fixei o comentário aqui. E como de costume, vamos começar nos apresentando, apesar de já termos feito uma live aqui, né, juntas. Sim. Mas eu acho que é importante, nós temos outras pessoas assistindo hoje, né? Então, vou pedir para que minha convidada inicie. Eu faço parte do SOE, que é o Serviço de Orientação Educacional do CNSP. Sou a psicóloga escolar, Carolina, e convidei hoje uma psicopedagoga muito competente para participar comigo dessa discussão sobre esse tema, né, Verônica? Então, vou me apresentar de novo também. Boa noite, meu nome é Verônica, sou pedagoga, sou professora do município, trabalho na educação especial, em sala de recursos. Sou psicopedagoga na Conscientemente, sou colega de Carol e Isso. tenho alguns pacientes que são do CNSP. E é uma satisfação estar aqui novamente para a gente trocar ideias, né? E tentar ajudar as Sim, famílias, cada uma em sua individualidade, da melhor forma que a gente conseguir. sim, com certeza. Hoje nós vamos abordar algumas coisas, alguns temas, como nós vamos começar falando do conceito de saúde mental. Vamos falar das mudanças de comportamento apresentadas pelas crianças e pelos adolescentes durante essa fase, não só com relação aos conteúdos escolares, mas de comportamento no cotidiano, a influência do Uhum. ambiente na qualidade da saúde mental, a importância da escuta no cotidiano familiar e algumas práticas diárias possíveis para estar sendo feita essa prevenção da saúde mental. Eu vou começar falando um pouco sobre saúde. Pode ser, Verônica? Sim, Então, pode é, começar. qu- quando a gente fala de saúde mental, é importante que a gente compreenda que a saúde, no geral, ela é um bem-estar biopsicossocial. Então, eu não tenho como dizer que eu estou bem fisicamente ou emocionalmente e não estou bem em outro setor da minha vida. Eu preciso entender que saúde é o bem-estar total em todas as áreas da nossa vida. Para que eu esteja bem emocionalmente, eu também tenho que estar bem fisicamente, eu também tenho que estar bem biologicamente, para que eu me sinta realizado o suficiente para dizer que eu tenho saúde. E saúde mental não é diferente. Então, sempre que eu vou falar sobre a saúde mental, eu acho importante a gente definir antes a saúde no geral, que a saúde mental ela é uma parte da nossa saúde, né? Muito importante, por sinal, porque ela é uma das que regem a maior parte da nossa vida, né? Se a gente não está bem emocionalmente, isso desestabiliza o nosso biológico, o nosso físico, e isso pode afetar muito
a nossa vida. Então, eu gosto de entender a saúde como um bem-estar biopsicossocial, que a gente sempre esteja nessa busca por esse equilíbrio, que nunca a gente vai estar 100%, mas a gente precisa buscar o equilíbrio. Isso. E a saúde mental, ela traz assim uma demanda da gente conseguir administrar uma vida diante das variações diversas, né? E a nossa vida ela não é Isso. estática, ela está sempre em transformação. E uma das situações onde a gente precisa ter um equilíbrio aí nessa saúde mental é justamente diante das mudanças. Né? Uhum. As mudanças ela tem uma tendência a causar reações distintas em cada um. E é justamente nesse ponto aqui que a gente trabalha nesse momento, porque a pandemia foi mudança, a ausência de aulas foi mudança, essa família em casa o tempo todo foi mudança, e cada um Sim, vai lidar de uma forma diferente com essa mudança. E aí, quando você diz, né, sobre o bem-estar, que realmente a isso. saúde ela é compreendida como um momento onde tudo deveria estar no seu devido lugar de equilíbrio, para que a gente pudesse dar continuidade a uma vida sem intercorrências, mas não é assim, né? E aí a Isso. gente tem que pensar também que algumas teorias já defenderam no passado que mente e corpo eram separados, né? Que Uhum. cada uma coisa estava de um lado diferente, e agora a gente sabe que Sim. não, que eles são Isso. interdependentes, que eles trabalham juntos, que eles são responsáveis, né? A mente vem assim com para cumprir uma demanda de cognição e de comportamento. Então a gente sabe que hoje as sensações elas automaticamente mandam uma mensagem para Isso. o cérebro dá, né? O corpo vai manifestar uma resposta a esse estímulo aí. Então, a gente está Isso trabalhando diante de uma mesmo. situação em que é o corpo, você falou biopsicossocial. Então, a gente não é só a mente, a gente não é só o corpo, a gente é esse organismo aqui no todo, Totalidade. né? Biologicamente deveria estar pronto para reagir diante das dificuldades, mas a gente tem aí as intercorrentes que vão acontecendo no dia a dia. Vamos aprendendo, né? A lidar com as Vamos. E dificuldades. nos Nós... adaptando, né? Isso, era isso que eu ia dizer. Agora nós somos seres humanos e nós, felizmente, temos a nossa capacidade de nos adaptar. Por isso que nós estamos aqui onde estamos hoje, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos essa alta capacidade de adaptação, de mudança, de conseguir se, se comportar de forma que a situação peça naquele momento que a gente se comporte. Então, eu acho que diante dessas mudanças, diante do que é saúde mental, eu acredito que é importante já a gente começar a trazer os nossos relatos, né? Do porquê Uhum. que a gente resolveu trabalhar esse tema, né? Falar sobre isso. Na escola, não só na escola, mas na clínica também, a gente tem vivenciado as dificuldades, as limitações de algumas crianças e de alguns adolescentes com relação à mudança da aula, que agora a aula é online, né? Então, e mudanças comportamentais. E muitas vezes os pais, sem saber o que fazer, sem saber como reagir, sem saber como trabalhar isso, sem entender o que é que está acontecendo com aquela criança, né? Nós vemos aí crianças que rejeitam assistir uma aula ao vivo, por exemplo, crianças que têm chorado muito e têm dito que não vai mais estudar porque não está de férias, ou não está indo para a escola, então não tem que estudar. Nós temos alunos com dificuldade de entender o conteúdo pela aula online. Nós temos várias limitações, não é isso? Isso. Cortou aqui um pouquinho, mas eu acho que eu consigo acompanhar seu raciocínio. Então é isso mesmo. Também tem chegado para mim, a gente havia conversado em off, né? Que algumas famílias estão simplesmente sem saber o que fazer, porque nem toda criança recebeu, né, de uma forma bem acessível essa questão dessa mudança, uma adaptação de estar muitas horas na tela, né? E veja, Carol, como a gente acabou caindo numa contradição, né? Que a gente aconselhava menos período de tela, e Sim, agora a gente tem que estar diante de uma tela, é né, verdade. que emite luzes né, de todas as formas, que nem toda criança também está pronta para receber isso aí. Está em casa, Isso. uma pessoa que entra, uma que sai. É a professora que está ali, mas não consegue acessar de uma forma mais humana, porque estamos através da tela. Então, são crianças que não estão sabendo nesse momento nem o porquê. Tem algumas que não compreendem nem o porquê. Mesmo algumas que não têm o transtorno, né? Que Uhum. aquelas que têm um transtorno a gente sabe que tem toda uma dinâmica diferente, mas até aquelas que não têm,
elas não estão ainda, apesar de tantos dias terem se passado, ainda Sim, não estão compreendendo por quê que ela tem que continuar com aquele compromisso. Porque é sim, cobrado dela. É sim. cobrado dela. Então, a criança está aqui agora para corresponder a uma expectativa de adulto, né? Uma expectativa da escola, uma expectativa da família, é investimento da escola, é investimento da família, e a criança, ela não tem essa maturidade de gerenciar tudo isso sozinha. Isso. Isso mesmo. Para Eu elas acho é um grande que desafio, e assim, quando ela chora, quando ela foge, né? Tem algumas é, crianças que têm até um comportamento agressivo, de rasgar material, de não querer nem olhar para material escolar, é a forma que elas têm de externar isso aí, esse conflito que está acontecendo e ela não está conseguindo lidar. isso. E é até interessante, assim, quando você fala da maturidade, porque às vezes a gente ouve os pais e eles ficam meio que desesperados, né? Sem saber o que fazer, sem saber como reagir, se está acontecendo alguma coisa. E na verdade nada mais é do que isso. A criança ela não sabe se comportar diante de situações difíceis ainda. Ela está É, aprendendo isso. E nós sabemos que essa é uma situação desafiadora até para nós enquanto adultos. Então sim, imagine para uma criança que ainda não vivenciou tudo que a gente vivenciou, que ainda não se fortaleceu enquanto ser humano para superar adversidades. Ele ainda está se formando e de repente tudo dele mudou. Todo o mundo mudou. Então, até esse imediatismo em querer que a criança responda, em querer que a criança faça tudo, em querer que a criança participe, eu acredito que às vezes até pode atrapalhar um pouquinho, porque a criança pode ficar ainda mais nervosa. Eita, só eu que não estou conseguindo. Eita, tem alguma coisa errada comigo porque está me dando vontade de chorar, por exemplo, porque eu estou triste. E como psicóloga, eu sempre falo para as mães que estão me procurando, da escola e eu estou muito feliz que as mães têm procurado, têm perguntado como é que vai agir, o que é que eu posso estar fazendo, têm pedido sugestões, né? E eu sempre falo que é muito importante que a gente deixe que a criança expresse o que ela está sentindo antes, para que a gente entenda o que é que está acontecendo com ela, porque às vezes a gente, né, tá ali imaginando que a criança está sofrendo porque ela não está conseguindo acompanhar o conteúdo. Mas às vezes não é. É porque ela está com saudade dos amigos. Só que a gente que interpreta tudo que está acontecendo no comportamento da criança. A gente é que dá as nossas. A gente coloca as nossas crenças, né? é, Naquela situação. Não é isso, Verônica? isso. Aí você falou das mudanças, né? E assim, é uma mudança onde ela tem que continuar sendo produtiva. Sim, Não tem aula, sim, mas eu tenho que estudar. E quando você fala assim no expressar da criança, aí a gente já vai entrar na escuta, né? Vamos sim, entrar no tópico da escuta, porque o psicopedagogo ele trabalha muito com a questão do olhar e da escuta, porque o corpo fala, os gestos falam, as expressões falam. Então, os pais eles têm no dia a dia que ficar mais disponíveis para acolher aí essas sim. dificuldades, essas sensações que as crianças estão passando. E a gente sabe que é importante que na família haja um diálogo ao invés de monólogo, Uhum, né? Esse também é um ponto importante. As famílias precisam se abrir um pouco mais para ouvir os filhos, para ver se eles têm algum questionamento, se eles têm uma sugestão. A gente tem que parar de olhar para a criança como aquele adulto em miniatura que a gente viu lá atrás na história, né? Não é um adulto em miniatura, isso, é uma criança que está em fase de desenvolvimento e você, enquanto adulto, precisa olhar para ela e compreender que ela também pode estar se expressando e que ela precisa ser ouvida. E isso. os pais são adultos modelos nesse momento, né? Os pais É, são adultos modelo, a gente está numa situação onde nem todo mundo está conseguindo também lidar muito bem com a realidade, mas a criança, ela está ali na família, então é o lugar do filho, que lugar meu filho está ocupando aqui nesse momento. Ele é filho, ele é cidadão, ele é um estudante, né? E aí a então, família, nesse momento, tem, deixa eu só concluir, Carol, pode concluir. parar para ver como um membro da família que pode participar, né? E que pode, inclusive, também dizer o que está satisfeito e o que não está satisfazendo. Porque às vezes a família coloca ali, conseguiu até implantar uma rotina na casa, conseguiu fazer as mudanças, mas mesmo assim ainda não é o que a criança gostaria. Então, de repente, Uhum, ouvindo mais, tanto a criança como a adolescente, que por razões isso. distintas estão aí nesse desequilíbrio, né? Aí a gente entra aí no adolescente com uma série de hormônios,
de identidade, de busca do seu lugar e do seu espaço, e aí eles também têm o que falar. E é importante que se ouça também nesse momento. Abrir mais espaço para que esses filhos tenham acesso a essa família, para que esses filhos possam expressar o que eles também estão sentindo e avaliar. Né? Isso é uma reflexão interessante de avaliação, sobretudo no contexto escolar. Então, assim, se pode ver hoje com os filhos, que é como é que eles estão vendo aí toda essa dinâmica, se está bom para ele aquele horário que foi colocado para fazer atividade, né? Se as atividades estão sendo muitas, o que é que ele está sentindo de dificuldade. Porque aí a família também vai acessar a escola para estar mantendo esse diálogo de adaptação. Então, eu já tenho experiências de que eu entrei em contato com a escola para tentar flexibilizar a agenda, né, de algumas crianças que precisaram. Então, assim, a família tem que estar atenta para buscar nesse momento o que for melhor. E se a gente está tentando buscar uma saúde mental, a gente tem que fazer o máximo, né, para que essa criança consiga lidar com tudo isso aí, que é um turbilhão de sensações. É verdade. E assim, às vezes, depois eu vou ler aqui o comentário de Angélica, que já tem até a ver um pouco do que eu vou falar aqui agora. Quando a gente diz que a gente tem que dar espaço para o nosso filho, que a gente tem que permitir que ele converse, que a gente também tem que se permitir ouvir, a gente não está querendo dizer que a gente tem que fazer uma entrevista com o nosso filho. Então, por exemplo, com uma criança de 5 anos ou de 8 anos, é difícil talvez eu perguntar para ele, enquanto mãe, filho, o que é que você está sentindo? Como que você está se sentindo nesse momento? Às vezes, realmente, a criança não sabe se expressar. Às vezes, o adolescente não sabe dizer o que ele Não sente. sabe dar nome, né? Isso, A não, emoção que está a sentindo. emoção. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar de estratégias para conseguir que ele aprenda a expressar esse sentimento. Então, eu, enquanto mãe, posso me colocar nesse papel também, de me expressar primeiro. Então, eu acho que eu estou me sentindo com medo, eu acho que eu estou triste hoje. Ser aberto com o filho, também falar sobre o que você sente, porque você também é um ser humano. E com essa criança também utilizar de brincadeiras, de adaptações para que possa acessar esse sentimento. Uma coisa muito comum que eu tenho dado dica para usar é o potinho o potinho da preocupação, por exemplo. Antes de dormir, uma criança, você pode pedir para ela escrever, se ela não souber escrever, pede para ela fazer um desenho, ou a mãe pode ajudar, ela fala e a mãe escreve. Pede para que ela anote tudo que deixa ela preocupada naquele dia. E o que é preocupação? A preocupação é medo. É nada mais do que a emoção medo disfarçada de outro sentimento. Então, a gente vai poder se comunicar com aquela criança, saber o que é que ela sente medo, saber como que ela vem se sentindo nesses momentos, o que é importante na vida dela, por exemplo. Porque às vezes a gente fala, eu acho que ela está com saudade dos amiguinhos. Tá bom, pode estar. Mas às vezes ela pode dizer bem assim, mamãe, eu sinto saudade de brincar com você. A gente sabe que os pais estão atarefados nessa quarentena. Estão cheios de coisas para fazer em casa, cheios de trabalho. E muitas vezes é até ilusório dizer que tem muito tempo agora para fazer coisas. Porque a gente sabe que a demanda de tarefas está sendo muito grande. Então, às vezes, aquela criança pode estar sentindo também, sim, falta dos pais. Por que não, né? E falta da escola, enfim. Mas é muito importante que a gente ensine ele a dizer isso. Nunca que a gente tente adivinhar o que está acontecendo, nem generalizar. Se todas as crianças sentem falta dos amigos, a minha criança também sente. Porque eu senti era particular, né? Isso. E aí, quando você fala, né, em algumas estratégias que se pode fazer em casa, a gente hoje tem uma ferramenta muito boa que são os emojis, né? Sim. Principalmente com os pequenos também, tem Ótimo. alguns Isso. jogos aí na Eles internet para adoram. baixar. A gente pode estar pensando em casa em um momento, né, de estar vendo aí que emoji tá me representando hoje, por quê? E aí você Isso. diz assim, a gente não está aqui para fazer uma entrevista com o filho, a gente está aqui para tentar, né, fazer com que ele expresse isso aí para a gente de uma forma natural. E que o adulto esteja acessível para isso, porque a criança também só vai conseguir expressar o que está sentindo se ela perceber que ela está tendo condições de acessar ali aquele adulto. Né? Por isso, Isso. quando eu falei assim, a gente precisa trocar o monólogo pelo diálogo. Então, independente, e assim, até os menores também, Carol, eles precisam de afago, de abraço, de Sim. carinho,
de rolar no chão, de brincar com eles, né? Tantas vezes essa insegurança também pode ser a falta de um abraço, pode ser a falta de um beijo, de uma atenção maior, e aí, como você disse, está todo mundo sobrecarregado. E de repente a Sim. mãe está com tantas responsabilidades, né? E vocês vão abordar amanhã, não é isso? A Isso, sobrecarga da vamos falar mulher. sobre A isso mãe está com amanhã. tanta responsabilidade, né? E às vezes a falta dessa criança é também de quem está em casa, mas no entanto, não está conseguindo dar conta de tudo isso e se aproximar dela para dar carinho. E aí, quando a gente fala de aprendizagem, a aprendizagem ela é emocional também, né? Por isso que Sim, um dos maiores desafios do psicopedagogo é trabalhar com o nosso aprendente esse desejo de aprender. Não é fácil você resgatar no ser humano o desejo pela aprendizagem. E perpassa também pelas questões emocionais. Então, eu aprendo quando eu desejo aprender. E aí a gente precisa tanto de elementos de dentro para fora, né? Onde eu esteja ali desejoso de aprender, como eu preciso de elementos externos que me motivem sim, a aprender, né? Então, verdade. como as crianças não têm ainda essa maturidade para compreender o motivo de estar estudando, os motivos de continuar assistindo a aula, né? A gente precisa clarear um pouco isso para ela. E tem uma questão interessante, Carol. Às vezes os pais estão. Eu falo os pais porque nesse momento são eles que vão estar andando lado a lado com as crianças para tentar esse equilíbrio aí, Uhum, né? E aí, assim, o que é que acontece? Às vezes a cobrança, ela vem de uma forma abrupta. Por exemplo, de dizer que está pagando escola cara, de dizer que está perdendo uma parte do dia para fazer atividade, e ele não está correspondendo, e nem toda criança consegue receber isso aí de uma forma muito saudável. Eu já sim, tive casos de paciente que chegou para mim com as notas lá embaixo, e quando a gente vai fazer a avaliação, é porque os pais cobram dessa forma, de que eles têm que devolver alguma coisa, não é? Mas assim, isso. adulto, a gente que é adulto tem que compreender que a vida foi feita de escolhas. Então, se eu escolhi me casar, ter filho e eu pago uma boa escola, eu fiz essa escolha e eu estou proporcionando para o meu filho o melhor que eu posso. Então, eu tenho que Sim, compreender e conseguir fazer com ele uma parceria para vencer os obstáculos e não responsabilizá-lo, não é, por algo que não é do alcance dele, que não é responsabilidade dele diretamente. Então, assim, um cuidado também nas palavras, um cuidado na forma de cobrar, que seja uma cobrança mais branda, que seja um incentivo ao aprender, que seja um incentivo ao estar disposto a receber aquilo ali que a escola está dando, que seja um é. incentivo a que ele receba porque é necessário para ele, enquanto ser humano, enquanto pessoa. E aí vamos adequar a linguagem a cada idade, não é para que a gente seja parceiro nessa situação, não de impor, porque assim a aprendizagem ela não pode ser imposta, Isso. né? Tudo aquilo que é imposto com certeza vai causar um desconforto. Então, esse desconforto, portanto, a cobrança também acaba gerando esse desequilíbrio aí em questões de saúde mental. Tem uma questão também que eu acho que é interessante a gente pontuar. Eu não conversei com você sobre isso antes, mas eu acho que seria legal, que eu lembrei. Que são das crianças que têm um diagnóstico com TDAH, Hum, que já vi relatos, né, também, e que essas crianças elas podem apresentar uma dificuldade maior para se manter tanto tempo na frente de um computador assistindo a aula. E por isso, o adulto nesse momento é muito importante, é indispensável, para que eu venha e eu traga essa criança para frente da aula, para que eu desperte o interesse nele, para que eu consiga trazer a atenção dele para aquele material, para aquele conteúdo, porque até eles sentem isso, né? Até eles sentem essa dificuldade e aí a partir daí pode começar a rejeitar as atividades, pode começar a não se encontrar mais naquele espaço, porque ele não está acompanhando igual a todo mundo. Então, a é, gente a, pode falar. a criança, né, ou adolescente, porque vai crescendo e os sintomas vão acompanhando. Com TDAH, eu acho que depois do autismo, né, e a deficiência intelectual, dependendo do grau, é uma das que mais precisam de Sim, flexibilização nesse momento. Eu acho que para trabalhar com TDAH não existe um outro caminho a não ser flexibilizar horário, flexibilizar tempo de aula, nem, né, por mais que seja distribuído em outros momentos durante o dia, mas sobrecarregar não é sim, uma boa ideia. Porque pode até começar focado, né? Mas a gente sabe das constantes distrações por elementos externos. Então, qualquer fator que distraia já perdeu ali o foco, já perdeu a sim. atenção.
não vai ter essa qualidade toda. Então, é importante. E, assim, é a quantidade de atividades também a serem realizadas pós-aula. Sim. Né? Ela tem que E ser flexibilizada, porque ele não vai conseguir. Ele pode até, Carol, fazer aquilo que é esperado, mas o aprendizado, de repente, não aconteceu do jeito que deveria, porque aí a gente trabalhou com sim, quantidade, né? E a qualidade acabou não ocorrendo do jeito que a gente queria, que a gente desejava. Então, assim, requer mais tempo, requer sim. uma quantidade menor e uma flexibilização, que vai E ser trabalhado tem, com ele. E aí, outra vez eu falo, as famílias que se sentirem, né, nesse meio, que se sentirem nessa condição de ter o filho que não acompanha por esse ou aquele motivo, por esse ou aquele diagnóstico, é necessário que comunique a escola. Hoje eu sim, tive uma conversa com a Fabiola sobre um aluno de vocês que é meu paciente, né? E vai ser flexibilizado aí os horários, porque o médico recomendou que ele tem uma dificuldade de estar na tela o tempo inteiro. Então, assim, são vários casos. Então, a gente pode estar vendo uma forma de flexibilizar essas aulas para essa criança sem haver um prejuízo. sim, com E as certeza. famílias, elas devem se sentir à vontade para isso, para solicitar essa ajuda, para solicitar essa orientação. Não é porque, assim, de Isso. repente, alguma família fica constrangida de não estar seguindo, tem vários fatores que levam a isso e acaba que prejudicou o filho e não se deu conta. Então, a gente precisa estar mais atentos a casos específicos. Casos de É, crianças que já têm um diagnóstico são muito específicos. Cada um é diferente e a gente precisa ver uma forma de que seja qualitativo sem prejudicar, que seja qualitativo sem sobrecarregar, né? A gente precisa aquela respeitar criança. também aí esse momento e esses limites, não é? Esses Sim, limites de cognição que cada um apresenta que é diferente. A família já conhece o filho, né? Então, logicamente, tem que se sentir encorajado nesse momento a pedir uma orientação quando perceber que realmente não está dando certo. Porque o que é que acontece? Toda a família já começou a praticar. Mas aí, no decorrer do caminho, é que está vendo aí no percurso agora, né, que está vendo os entraves, está vendo os obstáculos, e aí é que estão começando a se manifestar. Justamente a gente foi recebendo, né, essas demandas de crianças que não estão se adaptando, porque os dias foram passando e elas foram se cansando, elas vão se entediando, né, elas não seguem o que era para seguir, porque de repente uma aula ou outra acaba não sendo tão interessante. Então, são várias situações, são várias realidades. e teve também, dentro dessa realidade ainda, eu achei, quando eu digo assim, que o pai sempre fica acompanhando, tem crianças que rejeitam a presença do pai quando ele vai assistir a videoaula, quando ele vai para a aula online, por exemplo. Mas eu sempre digo para os pais, você não precisa dizer para o filho que você vai assistir a aula com ele. Mas você pode estar trabalhando do lado, você pode colocar ele sentado em um ponto estratégico da casa que você possa ficar olhando o tempo todo, para ver se ele realmente está participando, se ele está acompanhando, se ele está interagindo, se está fazendo perguntas, se está entendendo o conteúdo, se está conseguindo prender a atenção por muito tempo. Então, é uma questão de ajustes. Eu tenho que respeitar o tempo do meu filho, tenho que respeitar as emoções que ele vai apresentar durante esse período, tenho que buscar ajuda antes de tudo, porque às vezes a gente fica tão desesperado, ai meu Deus do céu, não, a criança não se adaptou, eu não sei o que fazer, que não permite que a criança passe por essa fase de adaptação, de mudança, se permita vivenciar isso daí que está acontecendo, todas essas mudanças que estão impactando na vida da criança. Então, primeiro a gente tem que permitir, buscar ajuda, principalmente da escola, porque se a escola, por exemplo, se Verônica não tivesse conversado com a escola, buscado a escola para esclarecer sobre a necessidade do aluno específico, ou a mãe, o pai, não precisa ser uma psicopedagoga, né? Ou a mãe, o pai, o familiar, para esclarecer a escola sobre as dificuldades, a escola não tinha como adaptar essa realidade do aluno, porque a gente não tem como impor que algo seja modificado na vida daquela criança, né? Então é muito importante Isso. receber isso. Quando Teve você um. fala na não aceitação do pai, né, nas atividades, é realidade de algumas famílias. A criança rejeitar a presença do pai ou da mãe
E aí vai de motivos diversos, né? Tem os Isso. adolescentes que acham que não são mais crianças, tem umas crianças que não se sentem à vontade na frente dos pais. Mas, assim, tem uma outra situação também que pode estar acontecendo. De repente, tem uma outra pessoa na casa que é aceita. Eu estou falando Sim. porque eu tenho acompanhado uma realidade assim, né? Então, de repente, tem uma outra pessoa na sua casa, um membro da família, uma funcionária, alguém que passa a confiança para essa criança e ela tem um pouco mais de aceitação e tudo bem, né? Então, a Isso. família tem que perceber nesse momento que o fato da criança não estar se abrindo, permitindo que ele faça atividade acompanhado do pai ou da mãe, são, né, que desempenham os papéis Sim. fundamentais ali na família, mas pode ser que ele tenha confiança em uma outra pessoa, que essa pessoa passe segurança para ele e tudo bem. E eles não vão deixar de ser pai, não vão deixar de ser mãe. Nesse momento, a gente está buscando saídas, a gente está buscando caminhos que levem essa criança a estar evoluindo, mesmo diante de tanta situação. Com certeza. Carol, tem uma situação interessante também para falar, que quando a Pode gente falar. for intervir com essas crianças, né, em momentos de nervosismo, em momentos de raiva, que a gente espere isso aí passar, né? Sim, Porque sim. assim, como a saúde do corpo ela dá os sintomas, né? Esse desequilíbrio da saúde mental também está trazendo esses sintomas. E aí, quando a gente está com o corpo doente, né, o médico vai examinar o que, é que a gente está sentindo. E a gente está observando também qual é o comportamento, o que é que está disparando aí no corpo dessa criança. Como é que ela está externando? Então, o momento de eu interferir não é o momento que ela está explosiva, é o momento que ela conseguiu ali se recompor. Porque se eu for Sim. interferir no momento que ela está explosiva, que ela está com raiva, que ela está chorando, que ela está esperneando, que ela jogou material, seja lá qual for o comportamento, não vai surtir efeito. Né? A gente tem que Isso. esperar esse tempo que essa criança esteja pronta para retomar esse assunto, porque naquele momento ali estava sendo muito doloroso para ela, né? E é Tem uma diferente. historinha, Carol, que diz E assim, que uma sim. menina, ela pegou o seu melhor vestido e foi brincar no sítio da avó e caiu numa poça de lama, né? Eu acho essa Eita. história muito fantástica. E aí a lama, o barro grudou no vestido e aí ela, vó, lave o vestido. E a avó disse, quando secar eu lavo. Porque quando secasse, ela tinha como tirar o excesso do barro sem espalhar no vestido todo, né? E aí no finalzinho da história diz assim, deixa o barro secar. Então, é como os comportamentos. Deixa esse comportamento se abrandar, deixa esse comportamento se equilibrar, deixa essa criança tomar um banho, se alimentar, se recompor, para a gente, mais uma vez, tentar interferir aí. Para que a gente não Isso. espalhe, para que a gente não amplie, né? Essa situação E dolorosa. Porque para ela é dolorosa. Porque a criança, sim. ela expressa ali aquele momento de sofrimento que a gente, às vezes, olha, né? Como adulto e pensa que pode ser uma birra, que pode ser indo de encontro ao adulto, que pode ser uma situação estratégica, mas naquele momento para ela está doendo, para ela naquele momento não está sendo bom, não é uma sensação boa, então a gente precisa respeitar e dar E valor ao sentimento que ela tem naquele momento, né? tem uma coisa que é muito importante. O que Verônica está falando é de validar o sentimento e você conseguir se colocar no lugar da criança. Não quer dizer que você vai ser permissivo. Então, por exemplo, se a criança jogou a tarefa, se ela rasgou, por exemplo, se ela jogou tudo no chão, se ela quebrou, a primeira coisa que essa criança tem que aprender é como externalizar a raiva dela. Está tendo uma desregulação nesse momento do sentimento raiva. Então, será que eu preciso quebrar tudo para que eu consiga externalizar o que eu estou sentindo? Tem uma historinha também que é bem legal sobre isso, sobre o sentimento da raiva. Que a gente conta para a criança que existe um monstrinho da raiva. E esse monstrinho, quando ele estava com muita, muita raiva, ele crescia dentro de um menininho, de uma criança, e ele conseguia destruir o quarto todo dessa criança. Ele derrubava tudo. Travesseiro, colchão, quebrava as coisas. E aí a gente sempre mostra para a criança como que estava o quarto antes da raiva e como que ficou o quarto depois da raiva. Fica tudo bagunçado. Se ela realmente quer que a cabecinha dela, que a vida dela fique naquela bagunça, fique aquele ambiente feio, sem vida, sem conseguir achar nada, sem conseguir identificar nada. Então a gente ensina a criança que quando ela tem raiva, ela pode expressar a raiva dela, mas que ela pega um papel raso e guarde dentro de uma caixa. A gente termina a história, né, dizendo que o monstrinho da raiva, ele vai
ele vai se tornar bem pequenininho e ele vai ser guardado dentro de uma caixa, que pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de papelão. E dentro daquela caixa, a gente vai parar, vai pensar e depois a gente tira a raiva de lá de dentro e tenta solucionar o problema, porque naquela hora a gente não se sente bem. Então, a gente ensina para a criança que ela pode expressar aquilo que ela está sentindo, mas ela não pode ferir, ela não pode machucar o outro, ela não pode se machucar, ela não pode deixar que tudo vire uma bagunça, né? Eu acho que isso é que é muito importante para que a criança entenda. Tiveram 2 comentários aqui. O primeiro, que eu acho que você já respondeu, Verônica, que é assim. Jo, Josiná, desculpa se eu li errado, viu o nome. Sem contar que muitos pais não têm paciência, chegam a gritar com a criança quando muitas vezes ela não corresponde ao que é para ser feito. O que isso pode gerar na criança? O grito, a raiva na hora de fazer uma tarefinha. Como psicóloga, eu vou responder e depois você responde como psicopedagoga. Mas eu acho que a gente vai se encontrar nas respostas. O grito, a pressão em fazer uma tarefa pode gerar frustração na criança. Primeiro, frustração por ela não estar conseguindo realizar a tarefa do jeito que o adulto quer que ela faça. Segundo, pode deixar ela com a autoestima baixa, por ela não acreditar que seja capaz. Então, por exemplo, se eu faço a letrinha A um pouquinho grande e minha mãe ou meu pai ficam o tempo todo apagando, dizendo que tá feio, que tem que ser menor, que não sabe fazer direito, que tá fazendo de propósito, que não é daquele jeito, eu mesma vou acreditar que eu não tenho capacidade de fazer algo menor, que eu ainda não estou preparada para aquilo. Então, pode trazer uma série de frustrações para a criança e até a rejeição em fazer atividades, porque já que ela não é boa naquilo, ela não vai querer fazer, porque ela não quer se deparar o tempo todo com a tristeza de não conseguir, né, Verônica? Isso, e afeta diretamente a relação desse sujeito com o aprender, que eu já tinha Sim, falado antes, né? Então, ele é um sujeito que está sendo pressionado para aprender, que está sendo cobrado, que está tentando, o adulto está tentando com que ele corresponda às suas expectativas e não à da própria criança, através de uma pressão, sim. né? De que ele tenha que corresponder àquilo ali para estar dentro de um padrão que eu determinei. Porque a gente trabalha Uhum. muito com padrões, né? Então, é padrão de tempo, é padrão de demanda, a gente está sempre cobrando dessa criança. Então, gritar nunca é uma boa opção. A gente já falou sobre isso em outras situações. Quando eu grito com meu filho, principalmente em momentos de atividade escolar, eu estou causando um dano enorme na relação dele com o aprender. E não é só o aprender escolar, né? É o se dispor Isso. para aprender algo novo sempre. E ainda, Carol, torna-se também o risco daquela criança crescer com aquela autocobrança de que ele nunca faz nada bom, ou de que ele tem que ser sempre o melhor, né? Isso. Tem uma Tem que ser pessoa que colocou, 100%. parece que você está falando de mim. Um Ai, comentário aqui, parece que você está falando de mim, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Como é que a gente lida com essa criança na hora de fazer atividade? Porque é, eu posso comprometer ali a relação dela com a aprendizagem para sempre. E aí sim, depois, né, infelizmente, eu vou correr o risco de eu mesma que gritei e procurar uma psicopedagoga, eu mesma que gritei procurar uma psicóloga, enquanto eu poderia ter resolvido isso de uma outra forma. E aí quando você diz assim, a gente precisa mostrar para a criança o que a raiva, por exemplo, pode ocasionar, o adulto também tem que aprender a controlar o seu comportamento, porque ele também vai causar danos no filho. Não é? E de repente não é uma sim, bagunça visível como o quarto, mas é uma bagunça que vai afetar a saúde mental dessa criança, vai afetar a autoestima, vai afetar a forma de olhar para ela, a forma de olhar o mundo, não é? A relação dela sim, com outras pessoas, ela também pode ocasionar nessa criança um medo de se dirigir ao outro para pedir ajuda. Quantas sim. crianças existem aí nas salas de aulas que não conseguem fazer uma pergunta? Porque em outro É, momento, não é? Alguém agiu de uma forma arrogante ou pediu para ela se calar. Né? Então, isso. assim, nessas pequenas atitudes de grito, de impaciência, e a gente precisa evitar, Carol, o rótulo, né? De rotular Sim, que é preguiçosa, que não faz nada, sim, que não acorda na hora certa, que eu já lhe chamei não sei quantas vezes. Então, assim, a criança já acorda, só um exemplo, né? Já acorda atrasada, sobrecarregada, tem que acompanhar a aula online,
e o pai e a mãe às vezes não tem uma estrutura também para dar conta daquilo ali, não aprendeu a controlar seu próprio comportamento e ainda vai Sim. ocasionar um comportamento explosivo na criança. Então, quando Uhum. eu digo assim, vamos observar esses sintomas também, é um sintoma de família, É sim. né? Em E algumas situações, a criança acaba reproduzindo tudo que está recebendo, com o sim, detalhe de que o adulto tem consciência dos seus atos e a criança ainda não consegue compreender o que é que está acontecendo ali. Uma relação de isso. conflito. Então, E assim, Carol, só para concluir meu raciocínio, tá. nesse momento de pandemia, onde a gente está, né, nas nossas casas, longe das escolas, porém tendo aula, é importante que a gente cuide muito dessa relação da criança com a aprendizagem, né? É Que a muito gente possa importante mesmo. continuar trabalhando com ela a importância da escola na vida dela e do aprender na vida dela, né? Mesmo nesse momento, as condições cognitivas para a aprendizagem ela vai continuar, a necessidade pedagógica ela vai estar na vida da criança, por mais que ela erre, Carol, por mais que ela não tenha terminado a atividade, e a minha orientação sempre foi tentar terminar a atividade, Sim, mas e que quando não terminar eu também não preciso cobrar excessivamente dela, chamar de é isso. preguiçosa, dizer que ela não fez, que ela não faz nada direito, né? Porque assim, quando a pessoa pergunta, e os gritos? Só que os gritos, eles são acompanhados de palavras dolorosas, Sim. né? E aí você imagina a criança olhar para sua mãe, que ela tanto ama, falando palavras desse teor para ela. Então, você imagine o conflito que fica, né? Em E várias dimensões desse ser. não só o conflito, mas essas palavras que a gente fala na hora da raiva, na hora que não está ali com muita paciência, está no limite, essas palavras a gente dá um nome de crenças na psicologia. São essas palavras que geram, que formam as nossas crenças. Então, por exemplo, se desde a infância eu digo para minha filha que ela é preguiçosa, que ela que ela nunca vai ser ninguém, que ela não consegue fazer nada direito, que ela não presta atenção nas coisas, que ela é voadora, que ela não sabe fazer nada certo, que toda hora ela se atrapalha, que ela nunca consegue ser boa o suficiente. Se eu repito várias vezes isso para uma criança, não só a criança, mas o adulto, ele forma essa crença e ela se denomina como alguém assim e se comporta como alguém assim. Então, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que não consigo fazer as coisas direito, eu nunca consigo nada. E é importante a gente entender esse processo, porque à medida que aquela criança ela vai tendo uma frustração, por exemplo, à medida que ela vai enfrentando uma dificuldade, seja o fato de assistir a aula online e entender, seja o fato de fazer uma tarefinha e conseguir terminar a tarefinha, que para ela são dificuldades, e ela não consegue superar aquela dificuldade, todas essas crenças elas vão vir na mente dessa criança. Então, ela vai se justificar dessa forma. Realmente, eu nunca vou conseguir. Realmente, eu sou voadora. Eu não consigo fazer as coisas direito. Eu não presto atenção. Eu sou burra. Eu sou incapaz. E vem aquele monte de palavrinha que a gente achou por um instante que era uma besteira, que a gente só estava com raiva, ou então a gente só quis que a criança melhorasse. Só que quando a gente quer potencializar algo em alguém, a gente tem que entender que a gente tem que dizer para ela o que é que ela, de que forma é que a gente quer que ela seja. Não a gente destacar o ponto negativo naquela criança. Então, se eu quero que ela seja mais atenta, o que é que eu preciso? De que forma é que eu posso dizer isso para ela? Então, eu posso olhar nos olhos dessa criança e dizer: por favor, tente ficar olhando para mim na hora que eu estiver falando com você, educadamente. Peça para a criança olhar nos seus olhos, use de estratégia lúdica para que ela tenha a atenção voltada para você. E cada vez que ela conseguir ter a atenção voltada para você, elogie, potencialize. Se alguém chega, por exemplo, a gente arrumou o cabelo, tá bem diferente. E aí alguém faz um elogio, diz bem assim: Verônica, você ficou muito bonita de cabelo liso, você fica bem diferente. E várias pessoas começam a comentar: realmente, você ficou bonita de cabelo liso, você ficou ressaltou mais sua beleza. Toda vez que você quiser sair para algum lugar, você vai querer botar o cabelo liso, porque você lembrou que aquelas pessoas falaram que você fica bonita, que ressaltou sua beleza, lembra que todo mundo chamou a atenção. Então, o ser humano, ele é isso, ele é comportamento. E a gente tem que entender que nós temos que potencializar o que temos de bom no outro.
não ressaltar as dificuldades e as limitações. Tem Isso. E existe aí, Carol. Continue. Pode falar. Só vou ler aqui um Ah, comentário, pode falar. é que quando a gente coloca essas palavras, né? E aí a pessoa começa a se autodenominar. Quem falou, geralmente, é a família, os adultos. Eu já ouvi relatos de pais, tanto no consultório como na escola, de que falam na tentativa de estimular o contrário, Sim. né? Então, assim, eu falei que meu filho é preguiçoso, né, professora? Para que ele, né, se atente mais, para que ele preste mais atenção. Então, é a história das boas intenções, né? Então, às Isso vezes, a mesmo. família está tão bem intencionada, não sabe como fazer de outra forma e acaba fazendo de uma forma errônea e prejudicial sem saber. Então, momentos como esse que a gente está aqui esclarecendo, né? A Angélica estava ali dizendo que pena que tem poucos pais. Muitas famílias deveriam estar aqui para conversar conosco nesse momento, justamente porque muitas caem, né, nessa armadilha da boa intenção e acaba prejudicando, mesmo sem querer, porque não é intenção de nenhum pai, de nenhuma mãe ferir um filho, traumatizar um filho Sim, e fazer com que ele passe a se olhar de uma forma negativa. Mas às vezes é uma sim, questão de que eu não sei realmente como lidar com a situação, né? Já perdi ali toda a minha sim. estrutura e Já agora eu não vou sei falar mais o aquilo que que eu fazer. penso. Já não sei mais o que fazer, então eu vou acabar afetando essa criança aí fazendo, né, aquela desordem, É isso infelizmente. mesmo. E quando a gente fala bem assim, a gente recebe muitos pais com essa fala, né? Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que é que eu faço. É importante que a gente entenda que nós estamos aqui aconselhando, né, dizendo a forma melhor de se cuidar de uma criança, de ensinar uma criança, mas nós compreendemos também que isso é cultural. Então a gente não vai julgar um pai que diz bem assim, você é preguiçoso mesmo, você não consegue fazer nada. Nós não caímos nessa tentativa de julgamento do outro, né? Ah, esse pai aí ele não é bom porque ele falou que a criança era preguiçosa. Não, mas a gente tenta reeducar esse pai porque nem nós estamos educados, fomos educados para praticar esse tipo de atitude com nossos filhos, nem com nós mesmos. A gente recebe muito paciente na clínica com a baixa autoestima. E quando a gente pergunta assim, me diga suas qualidades, me diga as coisas que você tem para melhorar. Ele bota um monte de defeito, uma lista de 10, mas quando vai falar das qualidades, ele não sabe dizer o que é que ele tem de bom. Porque ele nunca Isso. ouviu, ele não sabe, né? Então, É, é uma coisa que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Se eu ouço isso de alguém e eu sei que isso pode ser bom, então vamos tentar nos reeducar, vamos tentar ir mudando e fazendo pequenos gestos que vá demonstrando isso, a minha tentativa, né? Eu não preciso amanhã acordar e já amanhecer super positiva com meu filho, mas eu posso ir me moldando, vendo o que é que eu posso estar sendo melhor, o que é que eu falei que eu não deveria falar mais, me colocar naquela posição dele, ir lá no espelho, repetir aquelas palavras que eu disse para meu filho, sabe? Você é preguiçoso, você não faz nada mesmo, não gosta de fazer nada. Vou lá no espelho da minha casa, no meu quarto, repito e digo para mim: você é preguiçosa, você não gosta de fazer nada. E eu percebo como é que eu me sinto fazendo isso. Será que é bom ouvir isso, é dizer isso? impactante, né? É. Então, Então, nosso papel, né, tanto aqui como no consultório, como na escola, é redirecionar, né, é essa isso. forma dos pais se expressarem com seus filhos. E também, Carol, o mesmo vale, né, para as crianças, para conversar com as crianças, para agir. Então, se eu estou nesse momento me sentindo tão mal, né, então que a Sim, gente busque como adulto respirar um pouco e deixar para depois, porque naquele momento, se eu estou cansada, se eu estou atarefada, né? Se eu já estou desestruturada e realmente olhei e vi que a criança ainda não conseguiu terminar a atividade que eu deixei 2 horas antes, ele lá para começar, sim, né? Então, assim, tentar perceber nesse momento se eu tenho condições de me dirigir a ela de uma forma que eu não vá prejudicar, né? Então, assim, é uma tomada de decisão a partir de olhar para si próprio, né? Que a gente sim, pode estar trabalhando todos os dias em nós mesmos, de olhar para o nosso comportamento, de olhar para a nossa atitude, olhar para a criança ao mesmo tempo e ver, meu Deus, é só uma criança, né? É meu filho. E aí, quando a gente tem condições de olhar para nós e avaliar o nosso comportamento, isso também já é uma evolução muito grande. E não é fácil, mas é um exercício. É um exercício de com tentativa de todos certeza. os dias.
né? E que, assim, às vezes a gente realmente precisa, Carol, que alguém nos fale ou que a gente esteja acompanhando Sim, uma conversa como essa para perceber, eu faço isso, né? E começar a sim, realizar um exercício de autocontrole. Porque quando eu isso. controlo o meu comportamento, né? A minha criança também, ela, consequentemente, vai estar numa situação mais confortante. Se perceber, né? Perceber o seu comportamento com o filho. Tem uma coisa aqui que eu queria falar. Angélica comentou alguns comentários atrás, mas eu só resolvi falar agora. Que ela comentou sobre o papel do professor, né? Ela falou da importância do pai não cobrar, porque esse é um papel do professor, e também falou sobre a importância do professor nesse momento. Eu não estou achando aqui agora, mas ela aqui achei que os professores estão sendo mais uma vez protagonistas de todo esse contexto, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse papel do professor que tem sido tão desafiador, né? Eu percebo assim que nesse momento eu vi, na verdade, essa semana eu vi um relato que eu acredito que eu vou comentar em quase todas as lives esse relato, porque foi bem forte para mim. Foi de uma atriz que estava dando uma entrevista. O nome dela é Giovanna Eubank, mulher de Bruno Galhaço. Estava sendo entrevistada por Sabrina Sato. E ela tem uma filha que está passando pelo processo de alfabetização. E aí ela disse que durante as aulas, né, ela assiste com a filha e fazendo a tarefa com a filha, ela disse que existiam momentos em que ela foi para o banheiro da casa quando ela concluiu e ela chorou muito, porque ela ficou se perguntando se ela estava sendo boa o suficiente, se ela estava conseguindo fazer com que a filha aprendesse. E aí ela disse que se colocou nesse momento no lugar do professor e viu quão importante era essa profissão na vida da filha dela. Eu achei bem lindo isso, é um depoimento forte, né? Foi um depoimento forte, porque eu acredito que muitas mães devem estar passando por isso. Amanhã a gente vai comentar sobre isso na live, até como ajudar essas mães. Hum. Não é o papel delas, né? Tá ensinando. Não é esse o objetivo, né? Mas eu achei bem interessante esse lugar que ela tomou de posicionamento, assim, de se colocar no lugar daquela profissão, porque a gente já sabia que era importante, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente sente que a gente percebe o quão isso é tão fundamental na vida daquela outra pessoa. Então, eu acho que acredito que nesse momento as famílias estão sentindo muito isso, né? É. Então, assim, sobre os professores, né? Primeiramente, eu já falei isso em outra live aqui com você e repito, os professores, eles estão, assim, se, se superando de Sim, todas as formas, né? É um professor que estava habituado a dar aula na sua sala. Nós temos os sim. professores tímidos, e sim, professores também são tímidos. As Sim, são pessoas têm seres a mania de humanos. cobrar que os professores sejam falantes, que os professores gostem de falar em público, e nem todos os professores gostam de falar em público, né? Às vezes Verdade. até acontece uns ferimentos de colega para colega com um comentário do tipo, mas você não é professora? Que professora é essa que É, não quer falar? Né? Mas o que acontece? isso. Quando a gente fecha a porta da nossa sala, nós estamos com os nossos alunos, nós temos uma autonomia, né? Nós estamos habituados com o nosso ambiente, é o nosso mundinho ali, a gente gosta, a gente se agarra e a gente dá o nosso melhor. Isso não quer dizer que eu tenha também que estar me adaptando a uma plateia maior. E Sim. isso não quer dizer também que eu tenha tanta desenvoltura em vídeo como outras pessoas Uhum. têm. Então, todos os professores, sem exceção nesse momento, estão vencendo várias dificuldades, e nós professores também temos nossas dificuldades, de estar chegando Sim. até as famílias por meio de videoaulas, por meio de várias situações. Os professores, a gente sabe, né, o quanto são importantes, nós somos formadores. Eu penso que a Sim. nossa profissão ela não será extinta, apesar de alguns discordarem, mas eu penso que ela não será extinta, até Não mesmo. porque, né, me dê licença, quem como nós, né? É, O que o professor enfrenta na educação, Carol, de várias situações, né? São várias demandas e várias cobranças, não é para todas as pessoas, não é todas as é pessoas que têm a estrutura psicológica, né, emocional, verdade. de estar educando e colocando no caminho da aprendizagem e da boa conduta os filhos dos outros.
né? Então, Sim, nesse momento, eu tenho certeza que os professores continuam a cumprir o seu papel, mesmo nas suas casas ou de alguns vídeos que estão sendo produzidos na escola. O compromisso é o mesmo, né? Eu acho que isso é muito sim, importante falar para as famílias que o nosso compromisso continua sendo o mesmo, embora são questões geográficas de espaço que nesse momento nos impedem que estejamos na nossa escola dando o nosso melhor. Mas o compromisso é o mesmo. E eu tenho verdade. certeza que muitas mães estão sim se questionando, né, se estão sendo boas o suficiente. Tem uma frase, ela sempre passa aí no Instagram, inclusive eu já postei uma vez, que diz assim: não diga para uma mãe que ela está cansada, isso ela já sabe. Diga que ela está sendo o melhor que ela pode ser. Isso. Né? Então, assim, vocês que são mães nesse momento, que estão vivendo toda essa situação de dúvidas, de angústias, sintam-se já aclamadas e aplaudidas, porque vocês estão dando o melhor de vocês. Não são professoras, no entanto, Sim, tem que acompanhar, sim, essas atividades, né? E como a Angélica dizia assim, não são os pais que têm que cobrar, são os professores, mas os sim. professores, eles estão cobrando, né, de uma certa forma, que o aluno aprenda, e a família está cobrando o compromisso com o professor, né? Então, você veja o quanto isso aí é desafiador. É um que Verdade. cobra do outro para corresponder justamente ao que o professor se esforçou para levar até aquele aluno ali. Então, todo mundo nessa situação tem as suas responsabilidades. E a gente quer também que a criança tenha essa responsabilidade, que o adolescente tenha essa responsabilidade, mas que a gente seja sutil na forma de chegar a eles. Com certeza. Nós temos uma professora aqui, muito querida, assistindo, Regi. Ela comentou assim: a cada dia tentando melhorar e a minha preocupação se meus alunos realmente estão aprendendo por não estar do lado deles. Eu acho que é É uma porque, apreensão que as professores estão vivendo agora, né? A o mãe de um professor, lado com medo e o é, professor do outro. o professor, ele também materna, né, os alunos. Ele acaba Sim, maternando aí esses alunos, ele acaba acolhendo, e a gente não é só professor. E existem vários e várias colocações que dizem: professor tem que ser assistente social, tem que ser médico, enfermeiro. Tem até algumas figuras que tem aí para que você seja professor. Olho de águia, né, ouvido não sei de quê, um que pouquinho de vai cada atribuindo coisa. ao professor várias qualidades. Por quê? Porque é um professor, né, é um profissional que trabalha com a vida, que trabalha com Sim, aprendizagem. Porque aquele meu aluno que chega na escola para aprender, ele pode também, na minha realidade, chegar com fome, sim. né? Ele pode ter chegado de uma noite sem dormir, porque teve um tiroteio ali na rua dele. Então, Isso. eu, professor, eu enxergo muito mais do que aquele aluno me mostra. Eu vou E nas ele, entrelinhas e acabo vendo o que é que ele traz naquele momento para a escola junto com ele. E aí a gente sente essa vontade, professora, de querer estar próximo, de querer estar sim, acompanhando, né? E de querer estar validando para ele também como é que ele está se saindo, se ele está bem, por onde ele pode melhorar. E nesse momento os nossos feedbacks estão sendo por tela. Nós não estamos tendo é, todo esse contato aí que nos faz tão bem. Nos coloca assim diante de alguns questionamentos, né? Mas a gente vai fazendo aqui o nosso melhor, o nosso máximo que a gente puder. Eu penso que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem disponível nesse momento. Então, o fato de você se preocupar com o seu aluno, de você estar atento, de você acessar a família desse seu aluno, de você dar o seu melhor nas suas aulas, né? De você dar dica, de você dar estratégia, já está correspondendo ao que a gente possui agora. É o que a gente possui agora. Verônica, nós só temos 1 minuto. Infelizmente, o papo estava bom, né? Rendeu. Mas eu quero Estava. agradecer imensamente, mais uma vez, por você ter topado vir participar. Eu não preciso falar de novo, né? O quanto que eu admiro, ou talvez precise, né? A gente precisa disso. O quanto que eu admiro o seu trabalho. Gosto muito de você, não só como profissional, como pessoa também. A escola agradece muito a sua disponibilidade. 30 segundos nós temos. Que bom. Então, só tenho a agradecer também o convite, me coloco à disposição, independente de estar atendendo ou não os alunos, já falei, podem entrar em contato comigo para qualquer Isso. situação. Agradeço o espaço, né? E espero que a gente tenha contribuído com essas famílias nessa noite. Também espero. A live vai cair, então eu agradeço a Tá todo bom. mundo que participou. Vocês foram brilhantes. Obrigada a todos.